E olha, recentemente a pastora e cantora Camila Campos revelou através das redes sociais que foi diagnosticada com câncer de mama em estágio avançado. A mineira de 29 anos é casada com o ex-jogador Léo Zagueiro e está grávida de 7 meses. Para a gente entender um pouco melhor sobre esse assunto, falar sobre o câncer durante uma gestação, vou conversar agora com a médica mastologista Laquime Mangueira. Falei direitinho o seu nome, doutora? Seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui para discutir sobre um assunto tão polêmico, não é verdade? Sim, verdade, né? Para você ter uma ideia, apenas cerca de 3% dos casos de câncer de mama são diagnosticados durante a gravidez ou até um ano após o parto. Mas o fato é que esse número vem crescendo a cada ano. Qual é o motivo dessa nova realidade, doutora? Por que os casos estão aumentando durante essa fase, esse período da gestação? Nós temos vários motivos envolvidos nesse processo. O câncer de mama ele é uma doença multifatorial, mas principalmente na idade mais jovem, ele tem um fator muito importante que é o genético e hereditário. Esse é um dos fatores que ocasionam o câncer em mulheres mais jovens. No caso, a gestação, normalmente, ela está no período jovem da mulher, né? A mulher está naquela faixa etária ali de 20, 30 anos. E é importante lembrar que o câncer aparece também nessa faixa etária. Interessante falar sobre isso, né? Até porque, por exemplo, nas campanhas, até no próprio Outubro Rosa, a gente costuma falar em mulheres de uma faixa etária um pouco mais avançada, 40, 50 anos. A pastora Camila, que a gente está trazendo aqui nessa realidade, nesse fato, ela tem 29 anos de idade. Então, a incidência bem antes do que comumente costuma acontecer, né, doutora? Exatamente, é importante você tocar nesse assunto. A faixa etária que a gente diz para o rastreamento do câncer de mama é acima dos 40 anos. Por quê? Porque a incidência é maior nessa faixa etária. Por isso, nós começamos o rastreamento nessa faixa etária. Mas é importante todas as mulheres abaixo de 40 anos se autoexaminarem para conhecer, ter um autoconhecimento do seu corpo. E se aparecer qualquer alteração, já procura um especialista. É importante lembrar que mesmo abaixo dos 40 anos, existe câncer na mulher. E quando esse câncer aparece no período gestacional, aí a gente ainda está falando de duas vidas, Verdade. né? Do binômio mãe e feto. E aí os diagnósticos, muitas vezes, eles ficam mais limitados, porque a mama ela já aumenta naturalmente pela gestação. Sim. E isso muitas vezes atrapalha o diagnóstico. Então é importante que o obstetra esteja atento a esses fatores. Sim. E quando a mulher vai fazer o pré-natal, também examine as mamas. Muito bem, a gente está falando aqui do caso da Camila, né, porque ganhou muita notoriedade nos últimos dias nas redes sociais e ela buscou o atendimento médico personalizado, né, especializado, após sentir fortes dores. É comum aparecer esse tipo de sintoma, doutora? Dores nas mamas é sinal de alerta? É um sinal de alerta, mas nosso grande objetivo é fazer um diagnóstico antes de aparecer qualquer sinal de alerta. Sim. Então, nosso objetivo, quando a gente fala de rastreamento em uma idade mais acima de 40 anos, é para a gente fazer um diagnóstico de uma lesão bem pequena, que apareça apenas na mamografia e a mulher esteja assintomática, nem sinta nada. No entanto, a mulher abaixo dessa faixa etária que está fora da idade do rastreamento, normalmente ela é chamada a atenção por algum sintoma. Certo. E a dor é um desses sintomas, mas pode ter secreção no mamilo, inchaço na mama, alteração da pele, aparecimento de nódulo. Quando uma lesão ou um nódulo de mama vem a doer, provocar dor, é porque já está numa fase mais avançada, Verdade. que foi o caso dela. É o caso dela, inclusive, né? E aí, doutora, como é que é feito esse diagnóstico, né? Nesse caso, ela já apresenta sintomas e o diagnóstico mostra que o câncer, infelizmente, já está no estágio mais avançado. Antes, se for possível fazer esse diagnóstico ainda antes, né, numa situação mais favorável, digamos assim, até para a própria paciente, né? Como é que esse diagnóstico é feito? Exatamente. Então, tem que se procurar antes de aparecer dor, né? O que foi o caso dela, que já apareceu num caso avançado. Então, o obstetra, no caso da gestação, deveria ter examinado essa mama, ter um olhar especial para essa mama. Se verificasse qualquer alteração,
pode ser realizado um exame de ultrassonografia. E se aparecer alguma lesão, algum nódulo, fazer uma biópsia percutânea, normalmente, que é uma biópsia não cirúrgica, menos invasiva para a paciente, principalmente numa paciente gestante. A mamografia, ela não pode ser feita durante a gestação. Entendi. E a Camila, né, tá com 7 meses de gestação, é a segunda gravidez dela. A partir de agora, né, doutora, diante dessa situação, né, desse fato, como é que pode ser feito o tratamento de uma paciente gestante com diagnóstico de câncer de mama ou outro tipo de câncer? Como é que isso funciona durante também essa fase da vida? No caso da Camila, o oncologista e o mastologista dela estão analisando a melhor forma de tratamento. Sim. Existem alguns tratamentos que podem ser realizados durante a gestação e outros que são contraindicados durante o período gestacional, mas que podem ser feitos logo após o parto. Então, a cirurgia, ela pode ser o tratamento cirúrgico, ele pode ser realizado em qualquer fase do período gestacional, e ela agora já está com 7 meses, pode ser submetida a tratamento cirúrgico. O tratamento da quimioterapia também pode ser feito durante o período gestacional, a partir do 2º trimestre, ou seja, depois de 3 meses da gestação. Agora, os outros tratamentos, como radioterapia, terapias-alvos, hormonioterapia, esses são selecionados para serem realizados após o parto. Após o parto, né? Eu sei que a dúvida de muita gente é se é necessário antecipar esse parto, né? Ou depende muito da gravidade, de cada situação. Ela, nesse caso, com 7 meses, é necessário fazer isso? Depende. Como é que isso acontece também, doutora? Depende da situação clínica da paciente, depende dos tratamentos estabelecidos, depende de como vai estar esse bebê durante o tratamento, que precisa ser monitorado. Mas, normalmente, esse parto ele não precisa ser antecipado. Todos esses tratamentos, como a cirurgia, a quimioterapia, podem ser realizados durante a gestação. E no caso dela, que já está com 7 meses de gestação, vai terminar esses tratamentos e os outros que não podem ser realizados nesse período, ela já vai estar numa fase pós-parto. Muito bem. A gente está falando aqui sobre diagnóstico, né? Mas vamos falar de prevenção também para as mulheres que ainda estão planejando uma futura gravidez, que sonham com esse momento na vida também, né? Da maternidade, enfim. É preciso, antes dessa preparação, antes da gestação, já investigar a saúde das mamas, doutora? Com certeza. Se você está fazendo uma gestação programada, o ideal é que você faça todos os exames antes do período gestacional, para você ter uma gestação mais tranquila. E o controle da mama, o exame clínico da mama, o exame ultrassonográfico da mama, se a paciente estiver fora do período de realização de mamografia, o ideal, se for uma gestação programada, é que ela realize antes de engravidar. No entanto, se for uma gestação não programada, ela também pode ser realizado, né, ser feito isso no início da gestação, no início do pré-natal. E é importante a gente lembrar, no caso até da Camila, que alguns tratamentos eles não podem ser feitos com a paciente amamentando, uma coisa que a gente não falou. Então, às vezes, para algumas pacientes, essa amamentação vai precisar ser suspensa para que ela realize alguns determinados tipos de tratamento. Pelo bem da mãe e do bebê E também, do bebê, né? para não passar determinados tipos de drogas pelo leite materno para esse bebê. Muito bem. Vou deixar aqui o Instagram da doutora, @doutora Laquime Mangueira. Tá aí, ó, na sua tela, @doutora Laquime Mangueira. Doutora, obrigada pelos esclarecimentos, pelas informações aqui pra gente, viu? Eu que agradeço o convite. É importante alertar essas pacientes jovens, né, que o câncer de mama existe em pacientes jovens, se está programando engravidar ou não, o exame clínico das mamas precisa ser realizado, mesmo que ela esteja fora da faixa etária do rastreamento. Muito bem, obrigada. Muito mais obrigada. uma vez, viu? E a Camila também, né, o nosso desejo de ótima recuperação e que ela saia dessa o quanto antes também.